Boa tarde. Hoje falaremos na aula de hoje o módulo de ventilação mecânica, módulos do básico ao avançado. Queria muito agradecer aqui a toda a equipe que estão participando, estão aqui nos assistindo, e a todos vocês do outro lado que também estão prestigiando este trabalho maravilhoso de telemedicina. Muito bem, é sempre bom, antes de falar sobre um assunto bem específico, rever alguns aspectos do princípio da ventilação mecânica, principalmente no aspecto de equipamentos, né? Esse equipamento é um servo-colo, é um colo da linha Takaoka, né? É um ventilador microprocessado, ele tem a possibilidade de utilização do módulo controlado a volume, módulo controlado a pressão e outras associações de módulos, né? É extremamente importante hoje você utilizar um ventilador mecânico de acordo com a sua necessidade, né? É bom ter ventiladores de última geração, ventiladores que têm monitorização respiratória e outros ventiladores mais simples também que dão suporte à vida, também são geradores de fluxo do mesmo jeito. Esse ventilador você tem a oportunidade de utilizar tanto para pediatria e para adulto, né? Aqui nós temos a possibilidade do servo-ventilador microprocessado. Ele é desenvolvido para atender tanto neonatais, pediátrico e adulto. A bateria interna ela tem uma autonomia de pelo menos 120 minutos. Claro que com o decorrer do tempo do uso, essa autonomia ela vai diminuindo, né? Tem a função de touchscreen, que facilita muito só o uso do toque na tela. Isso permite uma agilidade maior nas modificações dos módulos, né? O fluxo de base é um fluxo contínuo. Caso há uma necessidade de compensação de fuga aérea, também nós temos um fluxo de flyby, um fluxo de compensação. A comutação de gás automático, monitor de FiO2, fração inspirada de oxigênio, é extremamente importante. Se hoje os ventiladores trazem um mecanismo de alerta, caso a concentração de oxigênio fique muito abaixo do que é o esperado, então essa célula de oxigênio ela começa a captar através do sensor e do transdutor, e se estiver abaixo de 99% do oxigênio, ele vai alarmar o tempo todo, né? O volume expirado, sensor distal, capnógrafo, são recursos também muito importantes, fundamentais. O capnógrafo ele mede a qualidade do CO2 exalado. O recrutamento alveolar de forma automática e programada você pode realizar. Isso ajuda muito em alguns momentos. Você quer fazer uma programação no período da manhã, no período da tarde, no período noturno, e aí você pode fazer a programação. Isso é individualizado. Claro que embora você utilize-se de protocolo, mas para cada paciente você tem que acompanhar a beira-leito, acompanhar muito próximo, em função das repercussões cardiorrespiratórias, né? Ok? Estrutura do ventilador. O ventilador ele tem um monitor de LCD, 17 polegadas. Nesse caso, este ventilador tem a função touchscreen também, o uso de manuseio de módulos e funções através do toque na tela. Se caso o touchscreen não estiver funcionando, você pode utilizar aqui o painel de controle que fica embaixo, através de botão de navegação também, e isso é utilizado em caso de necessidade. Aqui nós temos os sensores de fluxo e pressão. É muito importante que os sensores eles captam o sinal através do transdutor e caminha esses sinais pelo transdutor até o CPU, até o computador, onde lá manda informação para liberar o fluxo inspiratório, fechando a válvula ACE, e depois libera a fase ACE e fecha a válvula inspiratória. Isso é muito importante, em milésimo de segundo. Quanto mais rápido, mais preciso, melhor a interação entre o paciente e o ventilador. A necessidade do paciente ela preconiza. Você tem que ajustar o ventilador de acordo com a necessidade de demanda do paciente, tá bem? Aqui em relação aos acessórios, esse é um umidificador, onde nós temos que ter muito cuidado com a borracha de vedação da tampa do umidificador. Se ela estiver dobrada, se ela estiver não bem encaixada, isso pode gerar um vazamento, um escape de ar, tá? Muito importante no controle da temperatura dessa placa que aquece o umidificador, a água do umidificador, sempre utilizar a água destilada, não pode utilizar solução fisiológica, tá? Em função da evaporação da névoa e a formação de cristais de sais do cloreto de sódio. Isso gera um correamento da placa e danifica a placa onde é aquecida, tá? Então a gente só pode utilizar água destilada, ok?
Temos o nível mínimo, aqui o nível mínimo, e o nível máximo e o nível mínimo, tá? Não podemos nem colocar pouco demais, nem muita água, porque isso vai transbordar para o circuito e depois vai gerar um aumento da resistência, um risco maior de infecção. Esses são os copos coletores, né, drenos, onde a água acumulada no circuito vai ser acomodada dentro desses copos coletores. Okay? Aqui é o circuito. Na inspiração, você liga a menor traqueia entre o ventilador e o umidificador, passa pela água aquecida nessa placa e depois a água aquecida vai chegar até a inspiração, né, na inalação, na inspiração do paciente. Durante esse momento de inspiração, a válvula expiratória está fechada. Durante o momento de exalação, a válvula ins está fechada e a válvula ex fica aberta para o ar sair. É muito importante também o posicionamento da traqueia. A traqueia não pode ficar muito para baixo e nem pode ficar de forma que compromete a permeabilidade das vias aéreas. Então, aqui é a forma correta do posicionamento da cânula, e aqui, onde você tem a dobra da conexão, você acaba tendo o risco de acotovelamento da cânula, dobra da cânula, e isso faz aumento de resistência, redução de complacência, ok? Muito bem, aqui são dois sensores adulto e sensores infantil. Cuidado, não se deve utilizar sensor infantil em circuito de adulto, a alteração dos parâmetros. Aqui nós temos traqueias de circuito adulto e traqueias de circuitos pediátricos. O diâmetro do circuito é diferente. Aqui é um circuito completo para adulto, tá? Esse sensor de temperatura, percebe que ele sai do umidificador, onde você vai registrar a temperatura das vias aéreas. O preto significa temperatura, sensor de temperatura. Aqui você tem agora os sensores de fluxo e pressão, ficam mais distantes, né, mais distais, e percebe-se que esses sensores não estão próximos do Y. Então isso evita que a sujidade, evita que isso comprometa o bom funcionamento do ventilador, tá bem? Há também opção da nebulização de gás, que substitui uma inalação para administração de medicamento com capacidade para 7 ml, mas a média é de 5 ml que a gente utiliza, né, como de rotina. Essa nebulização é extremamente importante, conectar o mais próximo da cânula orotraqueal. Você retira o filtro de barreira, se assim houver, você não deixa ele conectado ao circuito, em função do risco da medicação ficar no espaço morto, ficar na traqueia, ficar no filtro de barreira, se assim o filtro de barreira estiver entre o Y e a nebulização. Então você tem que retirar o filtro de barreira sempre. Aqui é a forma correta. Percebe que a nebulização fica posterior aos sensores, e aqui, se tivesse o filtro seria mais ou menos aqui, tá? Ou aqui. O filtro sempre, aqui estaria o Y o tubo do paciente. Tudo bem? Ok, aqui é analisador de oxigênio, uma célula de oxigênio, você pode fazer o teste. Ajustes e monitorização. Quando você liga o ventilador, ele já te dá a opção de você colocar o peso ideal do paciente. Automaticamente ele já vai medir quantos quilos, você coloca 10 ml por quilo, que é a média, de 5 a 8 ml por quilo de peso, mas alguns autores, em função da anestesia, em função do quanto de sedação o paciente esteja, alguns anestesistas utilizam muito o protocolo de 10 ml por quilo de peso. Aqui seria o peso ideal do paciente, a média arredondada para 500 ml. Mas se você quiser modificar, se você quiser ajustar o volume de acordo com o peso ideal do paciente, depois não tem problema, tá? Modalidade versus peso. Peso menor ou igual a 6 kg, entra em módulo neonatal. Peso maior que 6 kg, entra no módulo infantil. E peso maior que 10 kg, ou menor que 25 kg, entra em módulo infantil. E peso maior que 25 kg, entra em módulo adulto, solicitando também o uso de sensores adultos, modalidades iniciais VCV e PCV. Você pode utilizar os sensores, tá? Aqui é a tela inicial. Aqui do lado esquerdo da tela mostra tudo que está acontecendo com o meu paciente. E do lado direito tudo que você programa, tá? Você vai programar o volume corrente, módulo ventilação controlada volume. Você vai programar a frequência respiratória, em média de 14 incursões por minuto. Você vai programar o fluxo contínuo, tipo de onda
quadrada a 60 litros por minuto, ou de 5 a 7 vezes o volume minuto. Você vai programar também aqui o PIP, em média de 4 a 5 centímetros de água é o fisiológico. Aqui a pressão de controle de segurança. Essa pressão de controle de segurança que está registrando 30, muito cuidado. Muitas vezes o paciente tem aumento de resistência, você tem uma necessidade de utilização de um volume corrente um pouco maior, e como atinge rapidamente esses 30 centímetros de água, né, pela obstrução, pela resistência das vias aéreas, isso não vai garantir o volume ideal. Então você tem que liberar um pouquinho mais esse limite de segurança de proteção, tá? Colocar em 40, 45 centímetros de água. Aqui a concentração de oxigênio, aqui está 40, mas você vai colocar inicialmente a concentração de oxigênio em média de até 60%. Mas em algumas situações especiais, como transporte, o paciente está instável, o paciente está sangrando, processo hemorrágico, o paciente está criticamente muito grave, aí a gente aumenta a concentração de oxigênio para retardar um pouco as lesões secundárias, ok? Aqui nós temos alguns ajustes de parâmetros, né, que são extremamente importantes. O volume, que é de acordo com o peso ideal, de 5 a 8 ml por quilo de peso. Frequência respiratória normal de 12 a 18 incursões por minuto. A gente coloca uma média de 14 incursões por minuto. O fluxo também, o tipo de fluxo também é extremamente importante. O fluxo é calculado de 5 a 7 vezes o volume minuto. O volume minuto é calculado pelo volume corrente vezes a frequência respiratória. O tipo de fluxo, descendente, extremamente mais fisiológico, fluxo de onda contínua quadrada, senoidal também. Pressão limite é uma pressão de limite de segurança, cuidado para que no momento que atinge essa pressão de limite ela corta o volume corrente, tá? Não vai ser garantido. O PIP é fisiológico, a utilização de PIP de até 4 centímetros de água. A pressão de TRAG, a sensibilidade, depende do esforço e da intensidade do paciente, né? Quando o paciente provoca o esforço, a pressão negativa, o ventilador, através dos sensores bem ajustados, ele capta o sinal, manda pelo transdutor até o CPU, que é o ventilador mecânico, o computador, e lá é liberada a válvula inspiratória e a válvula fecha de exalação, e depois abre a válvula de exalação na expiração e e fecha a válvula inspiratória. Aqui eu tenho a concentração de oxigênio, O2, pausa inspiratória ao final da inspiração. Inicia logo em seguida o que nós chamamos de ciclagem, ao final da inspiração e início da expiração. O fluxo de base em média de 4 litros por minuto. Nebulizador, para que você faça uma inalação também programada. Suspiro, alguns ventiladores aumentam 50% do volume corrente. Quantas vezes o suspiro você programar? Você pode programar 6 vezes por minuto, 7 vezes por minuto. Alguns ventiladores também aumentam o tempo inspiratório, prolongam o tempo para aumentar o volume corrente. Recrutamento alveolar intervalo, você pode programar o recrutamento alveolar. Você pode programar no horário da manhã, no horário da tarde. Se o paciente tiver em melhores condições, tudo bem. Você pode não precisar programar. Mas é importante, bons estudos mostram que o recrutamento com intervalo programado, ele tem uma boa resposta. Recrutamento, tempo de recrutamento também você vai utilizar isso no recrutamento intervalo. É importante você monitorar muito de perto e até ver outra pessoa que já fez recrutamento para que você possa observar as repercussões cardiorrespiratórias. Pressão de recrutamento, tempo inspiratório, tempo de subida, pressão de suporte, que é um sistema de desmame na qual você utiliza uma válvula de demanda, tá? E CPAP é uma pressão contínua na inspiração. Durante a ins e a ex você tem um fluxo contínuo, tá? Lembrando que o CPAP você utiliza quando o paciente não está mais em uma prótese definitiva, você utiliza de interface, tudo bem? A monitorização, você monitora aqui volume corrente, volume inspirado, expirado, frequência, tempo, a relação ins e ex, tempo ins, complacência dinâmica, a fração inspirada de oxigênio, o HCO2, o relógio, né, em horas, ok? Aqui também você tem a monitorização de tudo que está acontecendo às 24 horas quanto à ventilação mecânica do seu paciente. Aqui a monitorização gráfica, né, de volume, pressão e fluxo. Aqui mostra no gráfico também uma onda na qual você também pode monitorar que é uma curva de pressão e volume, né, onde você tem o flex, que é um momento de maior hiperdistensão, né,
de pressão alveolar, e aqui um momento de maior abertura de unidades alveolares, ok? É muito importante você conhecer a interpretação gráfica justamente para que você possa evitar uma hiperdistensão. Mensagens importantes, nós temos a janela. É uma mensagem no período que o ventilador aguarda um esforço do paciente para entregar um ciclo assistido a volume ou a pressão. A janela é o que nós chamamos de disparo, né, por pressão. Esse disparo depende da intensidade do esforço do paciente e do que está programado, tá? O auto-PIP é o aprisionamento de ar, o ARTRAP, né? Mensagem indicando o auto-PIP medido pelo ventilador. Se você der uma pausa expiratória, segurar durante 2 segundos, ele corta o fluxo, aí é uma quedazinha de pressão até o nível da pressão alveolar. Pausa expiratória manual indica que o ventilador está na pausa INS e de 5 segundos após o tempo ex normal para medição do auto-PIP, ok? Pausa inspiratória manual indica que o ventilador está em pausa INS para medição de uma pressão de platô que representa a pressão elástica alveolar. Stand-by é uma mensagem utilizada principalmente durante um transporte, na qual o paciente vai se retirar para fazer um exame, você precisa já deixar os mesmos parâmetros, e aí você coloca o stand-by, né? Mensagem indicando que o ventilador está em modo de espera. Suspiro indica que o ventilador está em recurso de suspiro programado. Você pode programar 10 suspiros por minuto, 7 suspiros por minuto, o fisiológico entre 6 e 7. Alarmes, nós temos aqui alarme de pressão máxima e mínima, alarme de PIP, alarme de frequência, alarme de volume minuto, alarme de tempo de apneia, alarme de volume áudio, tá? São alarmes extremamente importantes para a gente não fugir da segurança do paciente. Aqui alarmes também, você pode ter alarme de fração inspirada de oxigênio, a relação IS-EIS, PIP baixo, frequência alta, frequência baixa, volume minuto alto, volume minuto baixo. Enfim, os alarmes são bastante. Os alarmes eles são necessários para justamente você identificar precocemente o que está acontecendo com o seu paciente, tá? Não pode deixar para depois não, tudo bem? Você tem que identificar logo na hora. Tipo de curva e fluxo. Nós temos aqui um tipo de curva de fluxo, curva quadrada, você percebe que o fluxo é contínuo, né? E de vermelho nós temos aqui a fase expiratória, tá? Você percebe até pelo desenho, a figura, a fase expiratória na fase é o de vermelho, na fase inspiratória é o azul, ok? Aqui o tipo de curva fluxo descendente, você tem uma pressão inicial maior, inicial e secundariamente você tem uma queda de pressão. Aqui você tem uma pausa, um fluxo zero, e logo em seguida você tem um tempo expiratório, tá? Curva desacelerada, com o tipo de onda descendente, ok? Aqui você tem um tipo de curva que nós chamamos de curva acelerada, né? Ele sobe, ela vai acelerando, ela começa com uma força e vai só aumentando, né? Isso chama-se de tempo inspiratório, ok? E 2 aqui nós chamamos de pressão zero, né? Fluxo zero. O paciente inicia a exalação o quanto puder, e aí a gente vai ter uma ideia se ela está aprisionando mais ar, se ela está retendo mais ar, se ela está liberando mais ar, tá bom? Aí é o tipo de curva senoidal, né? Mais comum em respiração espontânea. Você tem aqui uma curva senoidal, uma pausa ao final da INS e logo em seguida a expiração, certo? Aqui você tem alguns parâmetros que são importantes, que promovem a indicação da ventilação mecânica. Volume corrente muito baixo, menor que 6 a 8 ml por quilo de peso, menor que 5 ml é indicativo de uma prótese definitiva e o paciente ser entubado e ajustado no ventilador mecânico. Frequência respiratória de 12 a 20 incursões por minuto. Se for uma frequência respiratória muito elevada, o paciente está em repouso, o paciente precisa de que não há muito consumo de oxigênio, não há necessidade de gastar muita energia se ele está acamado, se ele está deitado. Então a gente precisa identificar o fator que leva a esse aumento de frequência respiratória. Pode ser um fator central, origem do sistema nervoso central? Pode, lá no centro respiratório. Pode ser um fator muscular? Pode. O paciente pode estar fazendo um ataque apneia por volume corrente diminuído, e aí o estímulo vagal manda uma resposta, aumentar a frequência respiratória. Então isso é muito assim, é muito melindroso, né? São muitos detalhes, ok? Frequência respiratória com 12 a 20 incursões por minuto, ter como alvo o pH e não o PCO2. Aqui, embora
você tem aqui 35 consultas por minuto. Volume minuto de 5 a 6 litros por minuto. Se for maior que 10 litros, significa aumento de demanda ventilatória. Alguma coisa está acontecendo com o meu paciente. O PO2 é de 80 a 100, mas se for menor que 50 ou 55, o paciente tem uma hipoxemia severa, grave, ou agudizada, ou uma lesão pulmonar aguda. Tirando as situações especiais, como obesidade mórbida e outra situação seria o paciente de POC, tá? PaCO2, 35 a 45 seria o normal. Se for maior que 50, você já tem que se preparar, alguma coisa está acontecendo. A relação PO2-VO2, que é um índice de Tobin, é um índice muito aceito. O normal é de 350 a 450, se for menor que 200 e 300, você tem um ótimo índice, tá bom? Okay. Aqui é a foto de um paciente que aparentemente ele está em ventilação mecânica, mas isso não significa que ele está bem ajustado, né? Você observa que está sudoreico, você percebe que está com cianose de extremidade, taquipneico, faz uso de musculatura acessória, movimentos paradoxais invertidos, taquicardia, retração dos espaços intercostais, retração dos supraclavicular e supraesternal, tá? Ajuste da atividade do esternocleidomastoideu aqui também, bom? Modalidades ventilatórias. Nós temos uma salada de modalidades ventilatórias, mas nós temos duas modalidades que são modalidades universais, tá? São modalidade de controle a volume e modalidade de controlada a pressão. Essas outras modalidades, se você perceber, elas estão todas ligadas a volume e a pressão. SINV a volume, SINV a pressão, MMV a volume, BIPAP a volume, CPAP, pressão de suporte, a pressão de suporte com volume garantido e ventilação com suporte a volume. Então, a gente tem diversas opções para permitir uma boa ventilação. Ventilação controlada a volume. Volume corrente considerar volume peso ideal e volume expirado individualizado. O tamanho do pulmão é dependente do sexo e da altura e não do peso. Lembrem disso. Aqui nós temos graficamente a pressão de pico, 31. Aqui nós temos a frequência respiratória. Aqui nós temos a relação INS e 41 de concentração de oxigênio. O que eu preciso saber dessa tela, dessa imagem? Eu preciso saber que tudo que está aqui embaixo de branco, eu estou programando. Se eu estou programando, eu espero que aconteça. Se eu estou programando uma concentração de oxigênio a 40, eu espero que essa concentração de 40, que está aqui, ó, cadê? 41. Eu espero que essa concentração de 40 ela é realmente conhecida. Se eu tenho aqui um PIP de 5, eu espero aqui que o meu PIP apareça de 5. Se eu tenho uma frequência de 15, eu espero que aqui a frequência respiratória seja 15. Se eu tenho um volume corrente de 500, eles também registram, ó, 498, 495, uma diferença mínima. E essa diferença mínima, ela é aceita, tudo bem? Aqui, ó, dei uma pausa inspiratória para medir a pressão elástica alveolar. Então, aqui, ó, se eu consigo dar uma pausa ins, eu mensuro essa pressão elástica alveolar, tá? Ela mostra na curva de volume e na curva de pressão, tudo bem? Bom, definição, né? Ventilação controlada a volume. O ventilador, ele entrega um volume pré-estabelecido ao paciente. Esse volume vai ser garantido. Quando se fala em volume controlado, esse controle é do ventilador, é da máquina, e a forma como você programou, ele vai tentar garantir aquilo. Então, se você programar errado, ele vai tentar oferecer um volume inadequado, tá? Nós temos hoje pouquíssimos ventiladores que fazem um autoajuste, que fazem compensação assim, automática de fuga aérea, mas a gente tem que ter muito cuidado. Aqui, por exemplo, a ventilação controlada a volume, você tem aqui, ó, tipo de fluxo mais acelerado, né? Aqui é a presença do PIP, né? Que começa a partir de 5, por exemplo, e aqui o tipo de onda fluxo quadrado, ok? Ventilação controlada a pressão. O módulo de ventilação controlada da pressão também é um módulo extremamente importante, muito utilizado na emergência. É um módulo assim, muito, principalmente em situações especiais, como SARO, na qual você precisa fazer uma conduta de proteção, né, alveolar. Então, aqui o módulo de ventilação controlada da pressão, você lê de trás para frente. Você tem a pressão iniciada, a pressão a fluxo,
limitada a pressão e ciclado a tempo. Isso aqui a gente tem que decorar, tá? Quando alguém perguntar para vocês a partir de hoje, você já responde. O que o paciente tem? Tem ventilação mecânica, está no modo controlado a volume, está com fluxo de 60 litros por minuto, com frequência cardíaca de 14, a relação INSEE está 1:3, está com PIP fisiológico de 4, o paciente tem melhorado da oxigenação, melhorado da ventilação. Aí você tem que explicar tudo isso, tá? Bom, em PCV, deixa eu ver aqui em PCV, vamos voltar. Em PCV eu preciso garantir o módulo pressão controlada. Então eu vou garantir aqui o limite de pressão de pico 25. Só que esse 25, o servo ele soma o 20 de pressão controlada mais 5 de PIP. Então vai dar 25. Ele já acrescenta mais 5 centímetros de água em função do PIP. Então ele te dá uma média de 25 centímetros de água. Aqui eu tenho a pressão média das vias aéreas. Aqui eu tenho um PIP. Aqui eu tenho 15. Aqui o 40, que é a concentração de oxigênio. Aqui eu tenho 7,2, que é o aumento do volume minuto. Aqui eu tenho o volume que está acontecendo, 480, 481, 84. Então isso aqui é a curva contínua, tá? Você observa que o paciente tenta respirar aqui, tenta respirar em alguns momentos aqui. Então isso significa que pela distância entre um ciclo e outro, que o paciente já está em módulo, provavelmente módulo de desmame, tá? Ventilação controlada da pressão é o módulo na qual você garante o limite de pressão, mas o volume ele é livre. O volume corrente ele vai depender da mecânica respiratória. O ventilador manterá a pressão inspiratória constante, o fluxo inspiratório tem um perfil desacelerado. Existem dois tipos de ciclos de ventilação. Ciclos controlados, o paciente está totalmente controlado pelo ventilador, e ciclos assistidos, né? O strike líquido. O início de cada ciclo é a frequência respiratória que determina, né? É determinado pelo esforço do paciente durante a inspiração. Ele dispara, deflagra a liberação do fluxo INS. Vai depender dos ventiladores, do aparelho, né? O ventilador passivo a fornecer todos os controles com os valores ajustados. Isso é importante entender que hoje, em função da tecnologia, cada vez mais as empresas elas estão amarrando muito para que outros técnicos não dêem manutenção naqueles ventiladores. É como se aqueles ventiladores só fosse feita manutenção na instituição que está credenciada aos ventiladores. Então, por exemplo, não é fácil não você ter acesso à UTI, né? Aqui, PCV, ventilação controlada da pressão, percebe que aqui o fluxo foi cortado, né? Então poderia ir até mais, mas não fui não. Então só ter aqui é o suficiente. Já sei quanto de volume corrente está acontecendo. Então através desse volume corrente eu vou saber se eu estou dormindo bem, se eu estou respirando bem, né? PCVAV. PCVAV é um módulo de duplo controle, na qual você tem a ventilação de volume assegurado por controle de pressão. Então você já começa a associar os dois. Você tem uma ventilação de volume assegurado por controle de pressão. Muito bom. PCVAV, ventilação de volume assegurado por controle de pressão. Autoajusta a menor pressão inspiratória necessita para atingir o volume corrente ajustado. Adapta-se às propriedades mecânicas do pulmão e será uma pressão nas vias, pressão inspiratória constante, fluxo inspiratório constante, né? No caso de fluxo inspiratório desacelerado. Aqui, tipo de onda acelerada, iniciar esse e depois aqui a esse. Aqui a INS, fluxo contínuo, aí cai para IS. Sobe, fluxo contínuo, cai para IS. Tudo bem? SIMV-V. SIMV é um módulo de desmame, universalmente um dos módulos mais utilizados. Somente que a gente hoje, através de bons estudos, mostrou que o SIMV, associado à pressão de suporte, com o módulo de válvula de demanda, isso gera uma parceria muito importante. SIMV significa ventilação mandatória intermitente, sincronizado com o controle de volume. Nesse caso, esse SIMV está ligado ao controle de volume. Nós temos ciclos de respiração espontânea entre ciclos mandatórios de volume controlado. Os ciclos mandatórios ocorrerão dentro de uma janela de tempo definida para a frequência respiratória pré-ajustada. Então isso é importante a gente testar o ventilador, já deixar os parâmetros previamente configurados. É importante você já conhecer, saber qual é o perfil e qual é o tipo de paciente, ou se ele já se agravou, teve parado no centro cirúrgico, o que o paciente teve, para poder justamente a gente
ter a chance de montar um ventilador que tem mais recursos e funções para a gente observar melhor a sua repercussão. Esse SINV-AV, aqui ainda, ó, você percebe o tipo de onda controlada, aqui é a onda senoidal, aqui é a onda de fluxo quadrado, ok? Aqui, ó, onda de fluxo quadrado, aqui nós temos o tipo de onda senoidal, e aqui a onda mais acelerada, tá? SINV-P, ventilação mandatória intermitente, sincronizado com controle de pressão. Muito bem, então, ó, controle de pressão fundamental, tá vendo? Que não passa. Então a gente tem que controlar essa pressão aqui. Ó, ventilação mandatória intermitente, porque há uma diferença de pressão. Aqui é uma pressão, aqui é outra, então isso significa intermitente, não contínua, vamos dizer assim, com controle de pressão. Isso gera o quê? Um volume que vai ser garantido com limite de pressão pré-estabelecido. Então eu vou ventilar o meu paciente a pressão, mas eu vou definir o volume corrente. Esse duplo controle é muito bom, tá? MMV, ventilação com volume minuto mínimo. Ventilação com volume minuto mínimo também é utilizado. Você vai controlar o volume corrente e a frequência respiratória. Modalidade espontânea com controle de suporte pressórico para alcançar um certo volume minuto, pré-ajustado pelo operador. O paciente determina a frequência respiratória e o início do ciclo. Tudo bem? Aí, aqui, ó, melhor ainda essa figura, tá? Ventilação com volume minuto mínimo. Mas não há necessidade de a gente ficar com o volume minuto mínimo, porque o volume minuto mínimo reduz o volume corrente e faz com que o paciente aumente a frequência respiratória, que é como está aí. Se o paciente aumenta a frequência respiratória, pode ser por obstrução da cânula, tamponamento, o paciente pode ter restrição extrapulmonar, um hemotóraco, um derrame pleural, o paciente pode ter uma dificuldade justamente pela esse volume corrente baixo. Pode gerar uma atelectasia, colapamento alveolar. E agora BIPAP. BIPAP, ventilação espontânea em 2 níveis de pressão, né? Você tem uma pressão maior e uma pressão menor. Isso permite o paciente, ora respirar mais, ora respirar um pouco menor. Bom? Uma respiração espontânea através de pressão positiva contínua em 2 níveis. Não há conflito entre ventilação controlada e respiração espontânea, tudo bem? Isso que eu acredito que vocês já tenham visto. Aqui, ó, BIPV, ventilação espontânea em níveis de pressão. Então eu tenho aqui em cima, ó, o que vocês esperam? Aqui em cima é a compensação de fluxo de ar. Aqui em cima é o que chama de rise time, tempo de subida, né? Um flow by, que seria a compensação de fluxo. Tudo bem? CPAP, que é uma pressão contínua na índice e na ex, que é um exemplo bem fácil, é como se você estivesse colocando sua cabeça fora da janela do ônibus. Aquele fluxo contínuo faz com que você tenha uma pressão contínua, tá? A respiração espontânea sobre uma pressão positiva mantida constante em vias aéreas não tem verificação de backup, permite ventilação não invasiva através da máscara nasal ou facial, pode ser associada ao valor de pressão de suporte. Então eu acho que a gente tem que realmente rever muitos conceitos, rever muitos assuntos, porque as coisas estão acontecendo. Quanto mais informação nós tivermos, quanto mais a gente multiplicar esses conhecimentos, mais profissionais saberão como manusear esses ventiladores. Não há uma especialidade específica de quem tem que assumir a ventilação mecânica. Pode ser a equipe médica, que tem bastante experiência, pode ser a equipe da enfermagem, que tem muita experiência, pode ser a equipe da fisioterapia também, que tem muita experiência, enfim, tem que se trabalhar em equipe, tá bom? CPAP, ventilação espontânea com pressão positiva contínua na vias aéreas. Então aqui, ó, pressão contínua, pressão positiva contínua, ok? Aqui eu tenho um módulo pressão de suporte, que é o módulo de suporte pressórico, que depende de válvula de demanda. A pressão de suporte é iniciada por pressão fluxo, limitada por pressão e ciclada a fluxo, tá? Aqui eu tenho a pressão de suporte, PSV, que é igual à pressão resistiva do pulmão, né, das vias aéreas. E a pressão de suporte com 6 litros é igual a 12 litros, 12 ml por quilo de peso. Tudo bem? Sempre é importante você verificar o volume corrente quando você utiliza o módulo de pressão de suporte. Sempre. Para você saber se você precisa diminuir o suporte de pressão ou aumentar o suporte de pressão. O ventilador necessita reconhecer o início de uma inspiração espontânea para ativar a pressão de suporte. Por isso que o Traeger
por pressão ou fluxo é importante. Esse início de inspiração iniciado pelo paciente, o sensor vai captar, vai mandar através do transdutor até o CPU e liberar o fluxo inspiratório, tá bom? Aqui eu tenho ainda o fluxo de onda quadrado, que é o fluxo de onda descendente, certo? Aqui, ó, PSVAV. É uma ventilação de volume assegurado com suporte de pressão. Também é um duplo controle, bom de você utilizar. Você pode utilizar o módulo de desmame, ventilação com suporte pressório, assegurado, né, por volume corrente. Isso é muito bom. O paciente dispara a ventilação de suporte por pressão por fluxo. O paciente está em modo de pressão de suporte. Só que o volume corrente vai ser prefixado, justamente para evitar que ele suba demais ou que ele fique menos demais. Esse autoajuste de pressão de suporte garante um volume corrente ajustado ciclo a ciclo. Muito bom fazer isso. Tá vendo? Aqui ainda tem uma janela e ele continua, né? Modo controlado. Certo? Vamos lá. Ventilação servo-volumétrica com pressão de suporte. Muito bem. Esse autoajuste, a pressão de suporte, ele garante um volume corrente ajustado ciclo a ciclo. Esse autoajuste é fundamental você beira-leito, você acompanhar, porque o paciente ele sinaliza o que ele necessita. Os ajustes em módulos, os ajustes ou autoajustes não podem ser fixo sempre. O paciente ele tem um direito e ele quer reagir, ele quer reassumir a sua respiração. Então, há necessidade de você fazer ajustes e permitir com que o paciente ele realmente reassuma a respiração. Adaptar-se às propriedades mecânicas dos pulmões e tórax, pressão inspiratória constante, fluxo inspiratório desacelerado, né? A gente precisa saber. Ok, ainda aqui, ventilação com servo volumétrico com pressão de suporte. Nós temos aqui backup para cada modalidade espontânea. Funções especiais, pausa inspiratória ao final da inspiração, né? Você pode ter uma pausa ao final de 6 segundos. Utilização para determinar a pressão em platô, você dá uma pausa índice, você mede a pressão elástica alveolar, e uma pausa aí você mede a pressão, a pausa que seria o alto PIP, né? Nebulização também são funções especiais, 100% de oxigênio, impõe uma concentração de oxigênio 100% durante 90 segundos. Suspiro fornece automaticamente um tempo inspiratório de até 50% superior a tempo inspiratório ajustado. Índice de TOB é um índice de desmame, né? Um índice ventilatório, muito reconhecido, grau de evidência A. Medição de P01 está relacionada ao impulso respiratório central. Para a medição da modalidade deve ser em SIMP-P, tá? Apresentado na curva pressão-tempo do display do monitor, tá certo? Então a gente precisa fazer isso para poder justamente permitir esse autoajuste. Recrutamento alveolar automático está disponível nos modalidades controladas a volume e a pressão. Como que a gente faz? Você desativa os triggers de pressão e fluxo, o tempo de recrutamento você vai programar, o tempo de subida da pressão em porcentagem do tempo de recrutamento, tempo de subida que nós chamamos de rise time, pressão de recrutamento, quanto de pressão que a gente vai utilizar? Vamos utilizar 40 centímetros de água, 35 centímetros de água, quanto de pressão nós utilizaremos? O tempo de subida da pressão, porcentagem do tempo de recrutamento, pressão de recrutamento, intervalo entre os recrutamentos, ajustável entre 5 a 120 minutos, ok? É muito importante isso para que você tenha um resultado positivo. Cuidados importantes, uma vez por mês evitar se todos, verificar, né, se todos os componentes não estão danificados e com fissuras, principalmente o copo coletor, porque se tiver com fissuras, rachaduras, há vazamento pelo copo coletor. O diafragma, às vezes dá problema também, ele pode estar úmido, é importante você secar com álcool, lá vai secar com álcool, verificar pelo menos uma vez por mês, substituir a cada 6 meses, ou sempre que necessário, ok? Bloco da válvula expiratória. Bom, deve ser fixado firmemente para não haver vazamento de gases, né? Inspecionar periodicamente a guarnição de borracha da tampa para que não aconteça o risco de um escape de ar, de um vazamento, solucionando problemas, né? Nós temos aqui, por exemplo, desconexão, provável causa, abertura na conexão do sensor, temperatura localizada no intermediário Y,
Ação corretiva: tampe a conexão do sensor de temperatura com a tampa apropriada ou temperatura proveniente do umidificador, certo? Provável causa: controles impróprios, né, tais como provável causa: controles impróprios tais como baixa pressão máxima igual a 8 centímetros de água, baixo fluxo inspiratório e frequência expiratória também. Isso gera uma queda de frequência expiratória, uma despressurização, uma redução de volume, isso é devido à desconexão. Ação corretiva: realize todos os controles apropriados de acordo com o peso e condições físicas do paciente, ok? Provável causa: vazamento no circuito respiratório também pode acontecer. Extremamente importante você fazer a ação corretiva imediatamente, né? Troca a traqueia, aperte firmemente todas as conexões e sempre que verifique a existência de fissuras nas traqueias, tá bom? Provável causa: abertura na tampa da câmara do umidificador. Ação corretiva: verifique se a borracha de vedação está de acordo, porque se não tiver vai ter escape de ar por ali, tá? Outras recomendações quanto a problemas comuns, todo o manual nós temos. E é importante vocês lerem os manuais dos ventiladores, porque ele vai ensinar direitinho como que você deve ter como conduta corretiva, né? Tá bom? Isso aqui são diversos modelos de ações corretivas, certo? Ok. Vou adiantando para a gente poder ir direto nos módulos. Ok. Aqui é um ventilador servo Carmel, é um outro modelo. Também touchscreen, modelo LCD. É um ventilador mais simples, mais barato, mas também tem as funções todas necessárias para dar um suporte à vida com segurança, com qualidade, tá? Considerações gerais: paciente neonatais pediátrico adulto também. Nós temos a comutação de oxigênio de gases, né? Recrutamento alveolar, capnografia, pressão auxiliar. Aqui nós temos um módulo extremamente avançado da Maquet, onde você ajusta a ventilação neurologicamente, ele faz o autoajuste, né? Através do NAVA, tá? NAVA, ele por definição é um módulo de ventilação mecânica assistida. O ventilador é controlado pela justamente a ADI, que é uma pressão positiva, em proporção eletroestimulação diafragmática, né? Assim que o drive neural ele atinge o diafragma, com a sua variação, né, de sensibilidade, começa a aumentar a ventilação iniciada, a pressão é ajustada a cada inspiração. Então, NAVA usa assim, essa eletroestimulação diafragmática, disparar, ajustar e terminar a assistência, né? O controle é importante que o paciente tenha íntegro o controle neurologicamente, o controle central. O nervo frênico é extremamente importante, né, para fazer essa ligação. Essa excitação diafragmática, NAVA, contração diafragmática, depois a expansão torácica e, se for necessário, alterar a pressão e fluxo, né? Aqui, olha, eu preciso da integridade do sistema nervoso central, certo? Aqui eu tenho, ó, muito prático, acoplamento neuromuscular, ok? A integridade do sistema nervoso central, certo? Contraindicações: patologias neuromusculares, porque eu preciso do controle neuromuscular. Patologias de nervo frênico também, como é que eu faço a conexão até o sensor captar os sinais? Fica difícil. Encefalopatias, que compromete também, o paciente ele não responde bem a esse módulo de alto ajuste, né, do NAVA. Alterações anatômicas também é contraindicado. Sedação pesada, Hansen maior que 4, tá? Esses são os sensores que vai ser passado justamente da mesma maneira como é passada a sonda vesical demora, aos sensores que vão captar os sinais e levar até o CPU. Tá vendo? São muitos sensores, certo? Ok. Aqui mostra muito bem o sensor, né? O seu lume do eletrodo, né? Do sensor. Aqui mostra os orifícios, né? Ok. Aqui mostra o sensor em período. Aqui tem a dieta, aqui a sua eliminação, conexão do eletroestimulação diafragmática, tá? Estimativa posição do cateter. Percebe? Olha só como é que é o posicionamento. Da ponta do nariz até o lobo da orelha, até 2 dedos abaixo do processo tifoide, né? Ok.
Muito bem. Aqui você tem os parâmetros que você vai esperar que aconteça. Diafragma. Aqui você tem o posicionamento da sonda. Olha o tanto de sensores que nós temos em suas extremidades, né? Ok. Aqui você já tem o sensor ele sendo utilizado em neonatologia. Aqui de azul que fica o sensor mostrando, ó. Não é qualquer monitor que mostra esse registro dos sensores, né? Do navo, não é qualquer ventilador, por isso que é importante o ventilador da Marquet, né? Tudo bem? Aqui, ó, de azul é os sensores. Ele acompanha a respiração, o ciclo. Catéter muito baixo. Aqui mostra a figura que representa o catéter do sensor muito baixo. Tá vendo aqui, ó? Tá muito lá embaixo. E aí com isso a gente tem que reposicionar. Tá? Agora o catéter está mais em cima. Ou está muito alto. Esses sensores aqui teriam que estar mais embaixo. Ok. Nava versus pressão de suporte. São duas modalidades de desmame muito importantes. Mas como nós não temos o módulo Nava hoje de uma forma mais acesso, né? Então nós temos Nava em poucos ventiladores. Então acaba com isso a gente utilizando mais o módulo de pressão de suporte, né? Vamos falar sobre o Trigger, neural e pneumático. A vantagem, no caso do Trigger, ele é neural, né? No caso do Nava, e pneumático, no caso da pressão de suporte. A vantagem é o vazamento não interfere na ciclagem. O Trigger flutuante, né? Ele é fixo, embora você programe, mas ele é flutuante, ele vai oscilar de acordo com a necessidade e demanda do paciente. Vantagem, evita-se o alto PIP, né? Não interfere na ciclagem. A ciclagem ao término da fase INS e início da fase EIS, nós temos a ciclagem, que é o início logo seguida depois do disparo do próximo ciclo. A pressão varia de acordo com a estimulação diafragmática, né? Ok? Vantagem, melhora a interação paciente-ventilador, tá? Benefício com Nava, garantia da monitorização respiratória pela eletroestimulação diafragmática, melhora da interação com o paciente-ventilador, sincronia, né? Volume versus pressão. Não há estudos que comprovam a superioridade de ventilação volume ou pressão controlada. Ainda não temos. A gente pode utilizar os dois modos. Novas estratégias ventiladoras, módulo de duplo controle. Nós temos duplo controle, que é o maior conforto e segurança, controle da pressão e volume, feedback de uma das variáveis, regulação, né? No mesmo ciclo respiratório, no controle de cada respiração. A eficácia do módulo ventilatório depende da responsividade do ventilador. Tá? Classificação: controle dual, respiração por respiração, ciclo a ciclo, limitada por pressão, ciclado por tempo. Quando fala ciclado por tempo, ele é determinado pela frequência respiratória. Limitado por pressão é porque você limita a pressão. Tá? Se fixou em 30, ele vai parar até no 30. Se fixou em 25, ele vai parar no 25. Né? PRVC é um módulo da Siemens, né? Servo-I, é uma pressão regulada por um volume controlado, é um volume garantido por pressão sendo assegurado. Agora é ventilação por pressão sendo segurado também. APV, adaptação à pressão ventilations, né? Hamilton Galileu. E VPC, a variabilidade da pressão controlada. Isso varia muito, essa pressão controlada. Isso dificulta, tá vendo que esses módulos mais avançados, por não termos tanta familiarização, acaba dificultando um pouco. Mas a gente precisa saber que existe e que funciona, né? Ventilação volumétrica assistida com pressão de suporte, é muito bom. É um módulo ventilatório que utiliza a pressão de suporte nos ciclos volumétricos, possibilitando variação do fluxo inspiratório pelo paciente e assegurando o volume corrente. Ventilação volumétrica assistida com pressão de suporte, ainda a vantagem é redução do trabalho respiratório, volume minuto e corrente constante, melhora da sincronia. A desvantagem que são os níveis de pressão inspiratórias elevados, aumento do tempo inspiratório, então isso tudo é muito importante. Tá? Ventilação volumétrica ainda assistida por pressão de suporte, o ventilador muda de controle de pressão para o de volume, combinação de fluxo elevado e fluxo constante, ajuste de frequência respiratória, pico de fluxo, PIP e FiO2, sensibilidade, volume corrente mínimo e IPS,
disparo a tempo ou esforço do paciente, muito bem. Volume controlado com pressão regulada, né? É um modo ventilatório ciclado a tempo limitado à pressão, que utiliza o volume corrente como feedback, para ajustar continuamente o limite de pressão. Também é um módulo muito bom. A vantagem do PRVC é volume minuto e corrente constante, volume controle, né, da pressão, ajuste a pressão de acordo com a mecânica e os esforços do paciente, certo? Desvantagem, cuidado com o volume corrente, aumento de cuidado com o volume corrente, não deixa acontecer, tá? Desmame do paciente pode acontecer logo em seguida. Você tem a pressão, suporte à pressão aérea, certo? Volume de suporte. A avaliação e ciclada a fluxo é limitada à pressão, utilizando o volume corrente como feedback, para ajustar continuamente o limite de pressão. Muito bom módulo. Considerações finais. Qual é o melhor módulo ventilatório que vocês esperam? É espontâneo. Claro, é o que a gente mais quer, que o paciente ele retorne mais rápido a sua respiração, seu controle, né? E qual a melhor estratégia ventilatória? Ainda nós temos que melhorar a adaptação do paciente através do seu quadro clínico. A gente tem que ajustar de acordo com a demanda e necessidade do paciente. Então, muito cuidado com a melhor estratégia, né? Isso é muito relativo. Aqui algumas referências bibliográficas, ok? Eu só tenho que agradecer a toda a equipe, a todos os profissionais que estão aí nos assistindo. Qualquer dúvida, depois vocês podem estar mandando perguntas, e se me adicionar no Facebook também, Ari Cunha, a gente pode ter um contato maior, tá? Quero agradecer muito a participação de todos que estão aqui presentes e estou aguardando as perguntas. Não tenham receios, podem ficar à vontade. Tem meu e-mail no site, tem meu e-mail também no YouTube e pode mandar por e-mail, ok? Agradeço muito a participação de todos vocês neste momento. Um abraço a todos e até a próxima.